Bom dia, povo de Deus, bom dia a todos que têm acesso aos vídeos Deus Faz Vencedor de Fave, sobre a palavra do Senhor, pregando, ministrando a palavra de Deus com um coração limpo e sincero diante do Senhor e para vocês. Eu quero falar hoje sobre a nossa referência de vida e de fé que está na palavra. O apóstolo Paulo, ele diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Jesus, ele é a pedra de esquina, a pedra principal, a pedra central de toda a fé cristã. O evangelho é cristocêntrico, ou seja, ele é totalmente centralizado em Jesus, totalmente focado em Jesus e na sua doutrina, nos seus ensinos. O plano excelso de Deus na eternidade era fazer do homem o sacerdote, rei, príncipe dele desde o princípio. Desde que Adão e Eva caíram, Deus, ele proveu uma promessa, um propósito de restauração no homem, uma restauração perfeita. E por toda a Bíblia, pelos juízes, pelos legisladores da lei, pelos profetas e pelo evangelho e pelos apóstolos, ele disse que ele enviaria o Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus. E enviaria para habitar dentro do homem. Quando o véu se rasgou ali em Jerusalém, no Monte Gólgota, e Jesus disse: está consumado. Então o véu se abriu e a partir daquele momento, então, a dispensação da graça teve início, para que através da fé em Jesus Cristo pudéssemos alcançar a promessa do Pai, que é Deus habitando em nós. A única maneira de Deus restaurar o homem e transformar o coração do ser humano é através do próprio poder dele. É Ele mesmo que pode fazer isso na nossa natureza. Um exemplo claro disso é que os sacerdotes, escribas e fariseus na época de Jesus, os religiosos da época de Jesus, os detentores da lei, que ensinavam a lei de Deus, Jesus falou para ele em uma certa ocasião, conversando com eles, Jesus disse: vós sois filhos do diabo. Palavras fortes do Senhor Jesus. Vocês são filhos do diabo, vocês não são filhos de Abraão. Vocês não têm nada a ver com Abraão. Abraão é nosso pai. Nós somos seguidores da lei. Jesus falou assim: não, nosso pai é o diabo. Faz a vontade dele. Vocês vivem para ele, não para Deus. Se vocês fossem de Deus, vocês me aceitariam, me conheceriam. Mas vocês não são de Deus. Por que Jesus falou isso? Porque eles não tinham o Espírito Santo. Pode ser judeu, pode ser o que for, Islã, pode ser católico, evangélico, pentecostal, seja qual religião você for, qual denominação você segue, ou qual fé você pratica. Se não tiver Deus em você, o Espírito Santo em você, Jesus em você, você não é filho de Deus. Está na palavra, está na doutrina bíblica, está dentro do contexto bíblico. Mas eu sou um judeu zeloso, eu toco chofar, eu dou dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso. Deus está nem aí para isso, meu irmão. Para de bobeira. Lê lá em Gálatas, voltando aos velhos rudimentos da carne. Se Jesus rejeitou, Jesus não quis, Jesus aboliu toda essa parafernália religiosa, de ritual, de cerimonial, de dias, de datas, de coisas exteriores, porque Deus é o perfeito. Como é que você vai trocar o perfeito? Trocar o que é certo, que é perfeito, que é o Espírito de Deus, que é Jesus habitando em você, por coisas estereótipas? Isso aí é loucura, é ignorância, é burrice. Isso aí é negociação, né? Fazendo do evangelho um negócio. Entendeu? Quando Jesus fala assim, o mercenário, ele veio roubar, matar e destruir. A pessoa fala que é Satanás. Não é Satanás, isso aí são os pastores, os padres, os sacerdotes, os levitas,
Os líderes de muitas igrejas, não todos, não estou generalizando, mas uma grande parte, eles querem esfolar as ovelhas, comer a gordura, a lã das ovelhas. Eles querem que você dê, que você invista, que você os banque, para ele ter uma vida regalada, uma vida cheia de regalos. O Senhor Jesus, ele, quando ele esteve pregando o Evangelho, os ensinos do Senhor Jesus foram todos gratuitos. Ele nunca pediu para um discípulo dele, um apóstolo dele, levar 2 bolsas, levar dinheiro, levar... Ele não falou, de graça recebeste. O que você fez, pastor? Para você cobrar, para você explorar a sua igreja, para você administrar o dinheiro da igreja e ficar com você, e viver uma vida regalada. O que você fez? Você subiu na cruz? Você conquistou o Espírito Santo? Você pagou o preço da cruz do Calvário? Não. Você recebeu gratuitamente. Cadê o amor? O amor em Cristo? Cadê a ordem de Jesus? Os ensinos de Jesus, os ensinos apostólicos? Ah, mas o obreiro tem que ganhar, tem que receber, tem que... Porque falta amor, falta fibra, falta fé, falta garra, falta brio, falta caráter. De Deus cuida de você, Ele que cuida de você. Você tem que dar de graça aquilo que recebeu de graça. Você vai encontrar uma grande surpresa. Ah, Senhor, preguei no teu nome, fiz obra no teu nome, construí um templo de 10 milhões de reais. Ah, não te conheço, irmão. Você é um mercenário. Você não deu a vida pelas suas ovelhas. O pastor verdadeiro, ele dá a vida por suas ovelhas. O que ele dá a vida? Ele abre mão de si mesmo. Abre mão do conforto, do dinheiro, da aparência, para falar a palavra de Deus de forma reta, conveniente, como convém aos líderes. Abre mão do dinheiro, maior será o menor. E o maior entre vós vai ser aquele que sirva a todos. Humildade, quebrantamento. Ah, mas os dias de hoje, eu sei, foram todo mundo americanizado. Americanizaram todo mundo no money, no cash. Então o evangelho hoje virou um comércio. Virou um comércio. E o incrível é que você olha para as ovelhas, olha para as pessoas cristãs, elas são escravas. Elas vivem para servir a placa e vivem para servir os líderes e as denominações. Elas não vivem para servir a Jesus em amor, em verdade. Elas não saem do templo, elas não vão aí fora, elas não vão aonde estão os pecadores, onde as pessoas necessitadas, para ministrar. Eu não estou generalizando, estou falando uma grande parte. Pois bem, o plano excelso de Deus era que nós recebêssemos dele, da essência dele, o Espírito Santo, para podermos então ter Jesus habitando em nós. O grande modelo de Deus, o grande modelo de salvação, de operação de Deus, é Ele estar habitando em você. Ah, mas eu tenho que estar dentro de 4 paredes, porque a igreja, meu irmão, a igreja que está em Corinto, Efésio, em Colossenses, lá que está na cidade de Filipos, a igreja é o ajuntamento, eclésia, se ajuntar para queimar junto, ou seja, se unir para servir a Deus com seus dons e talentos, se unir para vocês conversarem, repartirem as coisas entre si, para vocês serem direcionados por líderes ministeriais que o Espírito Santo unge. Não são placas, não são templos, são pessoas. O valor de Deus está em pessoas. E onde você estiver, meu irmão, aonde você andar, aonde você permear os seus pés, o Espírito de Deus estará com você. Você é o templo de Deus. Jesus, ele inaugurou o paraíso com um ladrão, mostrando a sua graça multiforme, maravilhosa. Ele veio trazer salvação a todos os homens. E ele diz na sua palavra: aquele que não crê em mim já está condenado. E o motivo disso é porque amaram mais as trevas do que a luz.
Se você rejeitar tão grande salvação, tão grande promessa do próprio Senhor Jesus, próprio Deus Criador, Elohim, vier morar em você pelo Espírito Santo, e você não aceitar essa grande dádiva gratuita, o que resta para você então? Você vai substituir ao Espírito de Deus? A Deus? Quem vai substituir a Deus? Pedro, João, Maria, Aparecida, Jorge, José, Buda, Confúcio, Maomé? Quem vai substituir? Só Jesus Cristo é o Senhor. Só Ele conquistou a morte e o inferno. Só Ele enviou o Espírito Santo. Só Ele é intercessor e mediador diante de Deus. Onde você encontra ensinos sofismáticos, errôneos, dentro das religiões. Os líderes que querem glória desse mundo, aparência desse mundo, escravizar você, manietar você, massa de manobra de igreja. Deus, Ele é um Deus vivo, é um Deus onisciente, e Ele conhece todas as coisas. Quando falaram para Jesus, como que eu devo orar? Jesus falou, entra no seu quarto, fala em secreto com o teu pai que te vê. Quando que eu devo ofertar? Oferta em secreto. Fala com tudo, as coisas de Deus é para Ele, é com Deus, é secreto. Ninguém conhece a vida de ninguém. As pessoas às vezes me julgam com muitas coisas, falam muitas coisas de mim, mas não sabem nada sobre mim, porque eles só leem a minha capa, eles não sabem o que está dentro de mim, o que eu cultivo dentro de mim, a minha fé que eu cultivo, a unção que eu cultivo, o poder de Deus que eu cultivo dentro de mim, ninguém sabe. Mas gostam de falar aparência, porque eu ouvi falar, porque falaram, porque eu vi, porque é isso, porque é aquilo, mas não sabe quem que me justifica é Deus, não é ninguém, não é homem. E nós somos assim, somos templo de Deus, é você e Ele, é você e Deus vivendo na jornada dessa terra. Então, o Senhor Jesus, Ele quer fazer morada em você. O grande plano de Deus é Ele estar em você. Mas como que eu faço para que Deus habite em mim realmente com poder e glória? Só tem um caminho, só tem uma verdade, só tem uma vida, só tem uma porta. É o Senhor Jesus, tem que entrar por ela. Mas como é que eu entro por essa porta? Como é que eu entro? Se entregue ao Senhor de corpo, alma e espírito. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento. E amará o próximo como a ti mesmo. Então quando você se entrega a Deus em amor, não é por obrigação, por medo, por religião, medo do inferno, medo da condenação, porque você já está condenado. Se você crê em outro nome que não seja de Jesus, você está condenado. Você tem que crer somente, unicamente, exclusivamente, totalmente no Senhor Jesus. Ele não aceita a glória de outrem. Ele não divide a glória dele. Ele não reparte nada. Ele é centro. Evangelho cristocêntrico, centralizado totalmente nele. Porque ele é divindade. Qual é a outra divindade que existe na terra? Aparecida não é divindade. Maria não é divindade. Confúcio não é divindade. Maomé não é divindade. Divindade é só Pai, o Filho, o Senhor Jesus e o Espírito de Deus, que são três em concordância perfeita. Então, a divindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Não há mais, fora disso, não há mais nenhum caminho, nenhuma porta, não sobrou nada. Nenhum rapapé para ninguém. Então você tem que crer, centralizar em Jesus a sua fé totalmente, numa entrega real, verdadeira, transparente diante do Senhor, que Ele te ouve. E quando Ele vê a verdade íntima em você, quando Ele enxergar, porque Ele sonda mentes e corações, aí Ele vem até você. Você vai bater na porta, Ele vai abrir a porta e vai entrar e vai cear contigo, vai ter comunhão com você. E você nunca mais será o mesmo, pois o Deus que criou o universo, os céus e a terra e tudo que existe, Ele mesmo virá e habitará em você, para te dar um novo coração, tirar o coração velho. Não adianta você falar, vou na igreja, faço isso, vai 20 anos que eu vou na igreja, mas seu coração é velho, não renova, não perdoa, não ama, não pratica o amor, não pratica as palavras de Jesus,
Não adianta, você é religioso. Você não nasceu de Deus, tem que nascer do Espírito Santo. Nicodemo falou, mas como pode um velho voltar ao ventre? Jesus falou, em verdade vos digo, Nicodemos, se o homem não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. O judeu não entra se não nascer de Jesus. Pode ser o judeu mais fanático, mais fiel, não entra. Pode ser o católico, não entra. Espírito, evangélico, pentecostal, canela de fogo que pula, não entra, entendeu? Se não nascer de novo. O que é o novo nascimento? É você ser cheio da palavra e do Espírito Santo dentro de você. Esse é o grande tesouro, a grande verdade, e o Senhor Jesus garante isso. Então fico com essa palavra nessa manhã, nessa sexta-feira. Que Deus possa te abençoar, te libertar. Ouça com amor, com carinho. Eu só quero o melhor para meus irmãos, para meus amigos. Eu não tenho nada contra ninguém nessa terra, só tenho dívida de amor, de fazer o bem, de ajudar as pessoas. Deus abençoe a todos. Um excelente dia em nome de Jesus.